28 de outubro de 1943, estaleiro naval da Filadélfia, Pensilvânia. Segunda Guerra Mundial está no auge, e a Marinha dos Estados Unidos está prestes a fazer um experimento que deveria ter ficado no papel. O objetivo? Tornar um navio de guerra invisível ao radar inimigo. O resultado? O navio desapareceu. Não do radar, do mundo. Quando reapareceu, 10 segundos depois, 320 quilômetros de distância. A tripulação estava gritando. Alguns marinheiros estavam fundidos com o metal do navio. Outros simplesmente desapareceram. E os que sobreviveram? Enlouqueceram. Todos. Bem-vindos à luz negra, onde a sombra ilumina. E hoje, você vai conhecer o experimento militar mais assustador da história. Um experimento que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E o governo nega até hoje. Projeto Filadélfia, 1943. Essa história é real e vai mudar como você vê a realidade. Para entender o Projeto Filadélfia, você precisa voltar comigo para 1943. Segunda Guerra Mundial. O mundo em chamas. Hitler dominando a Europa. Japão expandindo no Pacífico. E os Estados Unidos? Desesperados por vantagem tecnológica. Os alemães tinham os U-boats, submarinos mortais que afundavam navios aliados no Atlântico. Centenas de navios perdidos. Milhares de vidas. E os Estados Unidos precisavam de algo revolucionário. Foi aí que nasceu o Projeto Rainbow, nome oficial do governo. Experimento de invisibilidade eletrônica. Objetivo? Usar campos eletromagnéticos para tornar navios invisíveis ao radar e, talvez, aos olhos humanos. A teoria era baseada na teoria do campo unificado de Albert Einstein. Sim, Einstein. Ele estava envolvido. Indiretamente. Mas o que começou como ciência virou algo muito, muito pior. Porque eles não estavam só mexendo com radar. Eles estavam mexendo com a estrutura da realidade. O navio escolhido, USS Eldridge, Destroyer Classe Cannon, 93 metros de comprimento, 181 tripulantes. Um navio comum, mas que seria palco do impossível. O que eles fizeram? Instalaram geradores eletromagnéticos massivos no navio. Toneladas de equipamento. Cabos por todo lugar. 2 geradores de 75 kW cada. O plano: criar um campo eletromagnético tão intenso que curvaria luz e ondas de radar ao redor do navio. Os cientistas alertaram. Isso pode ter efeitos imprevisíveis na matéria e nos seres humanos. Mas era guerra, e guerra não espera. A tripulação não sabia de nada. Eles acharam que era apenas um teste de equipamento. 181 homens, jovens, a maioria entre 18 e 25 anos, subindo a bordo sem saber que alguns nunca voltariam. 28 de outubro de 1943, 9 horas da manhã. Estaleiro naval da Filadélfia. O USS Eldridge está ancorado. Tripulação a postos. Cientistas em terra observando. 9h15. Ligam os geradores. O campo eletromagnético começa a se formar. Medidores subindo. Energia aumentando. 9h20. O ar ao redor do navio começa a vibrar. E aí, acontece. Uma névoa verde clara cobre o navio inteiro. Testemunhas em terra ficam paralisadas, porque dentro dessa névoa, o navio está desaparecendo, não ficando invisível, desaparecendo da existência. 10 segundos depois, o USS Eldridge reaparece, 320 quilômetros de distância, em Norfolk, Virgínia. Várias testemunhas civis viram um navio de guerra materializando do nada no porto,
Ficou lá por 15 segundos e então desapareceu de novo e reapareceu na Filadélfia. Mas quando o navio voltou, a tripulação estava gritando. O que aconteceu com aqueles 181 homens é a parte mais perturbadora. Quando a equipe de resgate subiu a bordo, encontraram o inferno. 5 marinheiros estavam fundidos com o metal do navio. Seus corpos, literalmente mesclados com as paredes de aço, ainda vivos, por alguns minutos, gritando. 13 homens simplesmente não estavam mais lá, desaparecidos, para sempre, nunca foram encontrados. 27 marinheiros ficaram loucos, instantaneamente, esquizofrenia aguda, alucinações permanentes, internados em hospitais psiquiátricos militares, onde a maioria morreu nos anos seguintes. E o resto, os que sobreviveram, intactos, relataram coisas impossíveis. Disseram que durante o experimento, eles saíram da realidade, viram outras dimensões, entidades, lugares, coisas que não deveriam existir. Um sobrevivente chamado Carl Allen depois descreveu: foi como se a gente tivesse passado por um véu, e do outro lado tinha algo olhando para a gente. A Marinha imediatamente classificou tudo como ultra secreto. Tripulação foi dispersada, silenciada. Famílias receberam cartas dizendo que os homens morreram em acidentes de treinamento. E o USS Eldridge continuou em serviço como se nada tivesse acontecido. Até 1951. Naturalmente, o governo negou tudo. 1955. Marinha dos Estados Unidos emite comunicado oficial. O projeto Filadélfia nunca existiu. É uma lenda urbana, mas tem um problema com essa negação. Documentos. Nos anos 90, através do Freedom of Information Act, alguns documentos foram liberados, censurados, redatados, mas existem, confirmam. Experimentos com campos eletromagnéticos em navios projeto Rainbow era real. Testes em Filadélfia em 1943. Classificação ultra secreta. Além disso, Carlos Allende, marinheiro que afirma ter testemunhado, escreveu cartas detalhadas nos anos 50. Dr. Morris K. Jessup, astrônomo e pesquisador que investigou o caso, foi encontrado morto em 1959. Suicídio, segundo a polícia, mas as circunstâncias questionáveis. Al Bielek, engenheiro que anos depois afirmou ter participado do experimento. Seus relatos batem com outros testemunhos. Coincidências? Talvez, mas são coincidências demais. Mas aqui é onde fica interessante para o Luz Negra. Por que essa história importa para a espiritualidade? Porque o projeto Filadélfia não foi só um experimento militar que deu errado. Foi uma prova acidental de algo que mestres espirituais falam há milênios. A realidade não é sólida. Consciência e matéria estão conectadas. Existem outras dimensões além da nossa percepção. Campos eletromagnéticos afetam a consciência humana. Tempo e espaço não são absolutos. Eles tentaram manipular matéria e acidentalmente tocaram em algo muito maior. Algo que a ciência materialista não estava pronta para lidar. E sabe o mais assustador? Eles não pararam. Projeto Montauk. Experimentos de controle mental. HARP. O governo continua. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, o que o projeto Filadélfia ensina? Primeira lição. A realidade é muito mais estranha do que te contaram na escola. Física quântica, consciência, dimensões. Não é ficção. É ciência que poucos estão prontos para aceitar. Segunda lição. Nem toda tecnologia deve ser desenvolvida. Só porque podemos fazer algo, não significa que devemos. 181 homens pagaram o preço dessa arrogância. Terceira lição.
Governos escondem verdades, não porque querem te proteger, mas porque a verdade mudaria tudo. E a última lição: existem coisas entre o céu e a terra que sua filosofia nem imagina. O projeto Filadélfia foi uma janela acidental para essas coisas, e o que estava do outro lado ainda está lá. Você acredita nessa história? Ou acha que é só teoria da conspiração? Comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que precisa ver isso, compartilha, porque algumas verdades não podem ficar enterradas para sempre. Aqui é a luz negra, onde a sombra ilumina, e onde a verdade é sempre mais estranha que a ficção. Até o próximo despertar.